sou o Dr. Vieira de Mello, vocês já sabem quem sou eu. E eu estou aqui para a gente falar sobre um tema que aflige a maior parte da população, principalmente o pessoal já de certa idade, Alzheimer. Então, nós vamos falar sobre esse assunto e eu quero dizer que aqueles que me conhecem já sabem que trata-se de um doutor que sabe porcas e parafuso. Eu tenho vários mestrados em medicina e posso dizer, quando eu estudei medicina, meus irmãos, eu estudei para tratar de mim. Então, tentei que nem o médico ia cuidar de mim. Então, no dia que eu aprendi quase tudo, eu decidi que eu estou cuidando dos outros também. E hoje eu trabalho 7 dias por semana nessa batalha, como uma missão. Eu me sinto um médico missionário. Não ganho nada com a medicina, eu trabalho por amor. E a gente abriu esse podcast, Uma Luz na Escuridão, para esclarecer a maior parte da população sobre tantos dramas que nos afligem. Tirar essa gente da escuridão. Por que do porquê? Então, falando nesse tema Alzheimer, nós temos aqui a professora Gisele Cunha dos Santos, que ela tem, na prática, experiência não só na pedagogia, em tantas áreas que ela é especializada, mas também, principalmente, no drama do Alzheimer, porque ela trata da mãezinha dela. É isso. Doutora ou professora Gisele, fale um pouco de você. Bom, agradeço aqui a oportunidade aqui de estar nesse podcast. Eu fui convidada aqui pelos queridos Érico Póvoa e Luciana Lins, e agradeço ao senhor aqui por estar falando. Eu tenho uma mãe de 79 anos que está com Alzheimer grau 3. E desde julho, devido a uma ação judicial que eu consegui, com o apoio aqui do doutor Érico da Luciana, que o doutor Érico é meu advogado, agora compartilhada dela, eu tenho vivido na prática a luta de conviver com uma pessoa com Alzheimer. A minha mãe, desde 1998, foi diagnosticada com bipolaridade. Então, eu já estava acostumada. Períodos de grande euforia, períodos de depressão. E, de uns anos para cá, ela fez um exame aparecendo placas brancas na cabeça. E ela, há cerca de 2 anos, o neurologista, Dr. Renê, diagnosticou minha mãe com Alzheimer. Não tem sido nada fácil. Eu fui dormir essa noite cuidando dela às 3 da manhã. E a minha mãe não consegue mais tomar banho sozinha, andar. Eu tive que providenciar uma cadeira de rodas. Só que algo me surpreendeu. A minha mãe não me esquece. A minha mãe me surpreende assim muito. Nós duas sempre fomos muito ligadas. Assim como eu, ela é professora de português. Vem de uma família de professores, né? Minha avó é professora de arte, trabalhou com a minha mãe a vida inteira. Minha avó também foi professora do Pedro II, assim como meu avô, professor do Pedro II. Esse Pedro II aqui eu estudei lá, esse aqui da Marechal Floriano. E assim, ver minha mãe nesse estado é muito difícil. Para começar, você está lidando com alguém doente, não é algo simples. Porque é necessário um conceito que eu aprendi no curso que eu fiz sobre um amor ágape, um amor incondicional, um amor que vem diretamente do alto. Eu sou uma cristã e eu deterro muito o amor, o perdão. Então eu estou vivendo uma nova história com a minha mãe e procuro conversar com ela e a gente tem uma ajuda indispensável na nossa casa. A minha cachorrinha. Os cachorros são fundamentais na terapia para pessoas. Eu trabalho hoje em dia também num projeto voltado para autismo e mães atípicas. E no meio desse processo todo, eu descobri que eu também sou autista. Eu sou autista grau 1, com superdotação. Então, estar com a minha mãe está sendo uma redescoberta. Eu hoje procuro exercer também com ela esse cuidado, o perdão incondicional. E eu luto, eu sei que não vai ter muito tempo, mas eu luto pela qualidade de vida, né? Porque ela está se degradando muito rápido, é assustador. Eu nunca pensei que eu fosse ver minha mãe tão magra. A minha mãe, às vezes, fica falando sozinha, fala do passado.
Volta e meia ela fala da minha avó, ela acha que minha avó está viva, minha avó hoje em dia teria 108 anos. E Alzheimer, fundamental. Eu levei minha mãe na nutricionista para ela ter uma alimentação mais saudável. É a gente ter muita paciência, compreensão com essas pessoas, ter um cuidado redobrado na hora de fazer, que ela não consegue nem fazer as necessidades básicas sozinha. É fralda, é lenço umedecido, é banho. Você vê, ela só foi dormir 3 da manhã. Passou muito mal essa noite, né, das barrigas. E eu tive que ter um cuidado redobrado. Mas por amor à minha mãe, eu faço o que for necessário. Eu não hesito em lutar por ela. Levo ela a geriatra, clínico médico, e ela me surpreendeu, porque quando ela chegou à minha casa, ela nem conseguia mais comer sozinha, ela já come sozinha. Reconhece a minha filha, reconhece a cachorrinha. Então, o Alzheimer, fundamental. A gente sabe que é uma doença que não tem cura, mas algo que eu aprendi lá atrás com uma amiga minha, até psicóloga, muito minha amiga, trabalhou comigo na prefeitura, são os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são fundamentais para as pessoas terem um pouco mais de qualidade de vida. Pegar uma cadeira de roda e sair com ela. Um dia eu fiz um teste. Eu dei com ela de ônibus, eu vi a cadeira de rodas. E foi uma experiência surpreendente, que eu não gosto de badalar. Ir ao mercado, eu levo ela no mercado, mãe, vamos lá, mãe, porque ela gostava de ir ao mercado. Coisas simples. Assistir, ouvir boa música, às vezes eu ponho umas músicas para a gente escutar juntas. Ver séries edificantes, como uma série que eu, não por acaso, sou apoiadora e divulgadora do Chosen, Os Escolhidos, sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, eu penso numa coisa, eu sou uma mulher cristã, mas não é um cristianismo simples, é um cristianismo prático. É assim, eu olhar e ter amor ao próximo. Então, numa situação dessa que eu estou vivendo, esse drama mesmo, é fundamental ter Deus como nossa âncora para suportar as adversidades. E com isso, aumentar ainda mais um conceito fundamental para mim, a resiliência. Que eu escrevi no meu livro, eu tenho 2 livros, Mulheres de Deus e Heróis Implacáveis, volume 2. E no meu capítulo, eu falo fundamentalmente da questão da resiliência, para a gente suportar as adversidades nesse mundo tão injusto. Mas por que não fazer a nossa parte? Fazendo a nossa parte, a gente se sente útil. Então, com a minha mãe, eu estou com ela sexta, sábado, domingo, segunda, eu faço aquele momento único com ela. Porque o Alzheimer, eu fiquei impressionada. Como é que em 2 anos as coisas foram realmente, a saúde dela, ela não está muito bem, mas ela ainda está viva. E quando ela estiver respirando, eu estarei lá. Gisele, o que tu está falando é um relato, é um drama que eu poderia dizer como médico, a minha experiência que eu tenho é um drama hoje, quase a gente podia dizer uma epidemia. Todos nós caminhamos por Alzheimer. Mas o mais engraçado é o Alzheimer que a gente chamava no passado demência. As pessoas começavam a esquecer onde botou as coisas e tudo. É uma forma de Alzheimer. Você esqueceu onde eu botei minha caneta, onde eu botei minha carteira, onde eu não lembro e tal. E aí isso é uma forma de Alzheimer. Pequena, mas é. Ocorre que a gente só se atenta isso quando a coisa chega a um nível que está derramando no copo, exagerando, entendeu? As coisas estão ultrapassando. Mas tem um nível que você convive com isso. E a melhor forma, quando você esquecer de qualquer coisinha que seja, esqueci aonde botei a coisa, eu ensino isso para as pessoas. A melhor forma seria ter disciplina. O sapato, a colher, ou cor de cabelo, ou a carteira, eu só ponho aqui, só aqui. Condicionar as coisas, está lá, naquele local. A gente ter essa disciplina, começar por isso. Porque agora a questão é, Gisele, por que acontece isso com as pessoas? Qual a origem do Alzheimer? Por que acontece o Alzheimer?
eu vou te dizer o seguinte, eu estudei isso também. E eu só quero dizer o seguinte, que até os 14 anos eu vivi numa tribo indígena, onde todo mundo, lá ninguém contava, por exemplo, só os dedos da mão e dos pés, depois era um monte. Passou disso aí, não tinha mais o que contar. Então, não tem dia, não tem hora, não tem nada, é só lua, né? Então, o índio velho lá, ele viveu tantas luas, ele não um monto, né? Porque ele já passou dos dedos da mão e tudo mais. Então, é isso. As pessoas vivem integrado com a natureza. Lá ninguém morria de tuberculose, tinha pneumonia, ou tinha essas coisas. A única ameaça para aquela vida primitiva, selvagem, não tinha sabão, não tinha escova de dente nem nada. Nenhum índio nunca conheceu isso e nenhum tinha cheiro mau. Nenhum deles o mosquito picava. Nenhum deles escovou dente e tinha um dente ruim. Todos eles velhinho lá com dente tudo perfeito. Como é isso? Por que isso? E aí hoje esses índios morrem como mosca. Eles perdem os dentes nono, eles acaba a vida deles. Não é à toa que nós extinguimos toda a nossa população indígena. Então nós queremos civilizar eles, trazer ele para o nosso mundo, porque eles viviam com um bicho, e aí vem aprender nossa religião, esquecer a cultura deles, os valores dele e tudo, e eles se transformam igual a gente. E eles adoecem, só que ele não tem, há milhões de anos, o sistema imunológico preparado, ele pega até uma gripezinha e morre. Entendeu? Porque ele não tem o sistema imunológico que nós temos. Nós já passamos por todas as tragédias da gripe espanhola, de tudo. Então, fomos criando, os que sobreviveram, foi criando resistência, naturalmente. Não é o caso dos índios que viviam aqui no lugar chamado Brasil, que nós tomamos deles e extinguimos eles. Então, hoje, essas doenças, por exemplo, Alzheimer, diabetes, que é uma epidemia, depressão. Depressão, eu estava com um amigo outro dia, e ele falou para mim, me confessou, Nelo, vou te confessar uma coisa, eu sofro do mal do século. Eu espantado, cara saudável, assim, olhando, mas que mal é esse? Eu sofro de depressão, tem vezes que eu tenho vontade de me matar, sumir, me isolar do mundo. Então, mal do século. Aí eu fui ver que realmente é o mal do século. Então está todo mundo meio maluco, né? Uhum. Existe aquele ditado de louco e pouco, todos temos um pouco, tem esse pouco. Só tem que ter um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente gradua. Até 1 ou 2, normal, entendeu? Ocorre que a gente começa a passar das barreiras, esse número aumenta e a gente começa a ser uma pessoa diferenciada. Então eu vou dizer o seguinte, todas essas pessoas, na verdade, elas são vítimas de um sistema que foi planejado. Eu costumo dizer o seguinte, eu lembro do que o meu filho cientista, que é o meu orgulho, um dia eu cheguei, abracei ele, meu filho, eu não preciso ser médico, porque era o sonho da minha vida, você é um médico, uma estrela, é um cientista realizado, e ele olhou para mim, pai, eu não vou realizar seu sonho, vai ser médico, vá fazer medicina, você pode. E disse mais, pai, você sabe o que é ser médico? É dar droga para as pessoas, vender drogas e cortar pedaços delas. E jogar no lixo, na incineradora. E é isso que eu faço, Gisele, hoje. Eu sou um baita cirurgião. Eu corto pedaços das pessoas. Eu corto perna, pé, tudo para salvar eles, provavelmente da diabetes. Eu dou droga para eles, legalizada. Entendi. Drogas que matam. Então eu quero te dizer o seguinte, que todas as drogas que estão na farmácia matam. São drogas, não são remédio. São drogas mortíferas. Eu uso essas drogas, eu dou para as pessoas. Você está dirigindo um carro com uma pista maravilhosa, vai cruzar um rio e a ponte quebrou. Para atravessar o rio, você vai ter que usar balsa. A balsa é droga. Mas vamos construir a ponte de volta. Vamos usar a balsa temporariamente. E é isso que eu procuro orientar meus pacientes. Eu quero te dizer que todas as doenças têm cura. Sim, tem cura. O problema é que o sistema não quer isso. Nenhum médico, se chegar a ter uma poção mágica aqui,
tome isso aqui, Egélio, você vai ser saudável e jovem para sempre. Será que algum médico vai dar isso para você? Não. Não. Então, porque senão ele vai plantar batata e as farmácias vão fechar, vai estar todo mundo. Nós queremos é você, toda a tua família doente. Esse é o objetivo. Entendi. Então é triste. Gisele, foi bem interessante ouvir o teu relato da tua luta, do que é o Alzheimer, essas coisas todas. Você, mais do que ninguém, tem isso na prática. Agora, a minha prática é a prática, eu digo, científica, porque eu procurei estudar, Gisele, o porquê, a origem do Alzheimer, o que a gente poderia fazer para aliviar o sofrimento dessas pessoas. E como é que o Alzheimer se desenvolve na pessoa? Eu vou te dizer, ele pode se desenvolver no útero da mãe, inclusive. A criança vai nascer hiperativa, ou problema de desenvolver uma depressão, das coisas assim, e aí esse grau de depressão a gente vai combater. No passado, a gente combatia com a botonia, tirava um pedaço do cérebro na parte frontal e a pessoa ficava, tá bom, o que é isso? Estava caladinho, então não reagia a nada. Hoje a gente tem droga para fazer isso. Eu sei dessas drogas todas. Entendeu? A gente usa determinada droga para determinada área do corte do cérebro. Entende? Para fazer você dormir, para fazer você ficar alegre, ou para fazer você maneirar, ficar um pouco assim. Nós temos droga para tudo. O clonazepam, o Rivotril, ivermectina, todas as coisas que... fluoxetina, que eu quero dizer, e todas as drogas, o diapasão, e todas as drogas ansiolíticas que faz as pessoas ficar até meio que paradinho, entendeu? Então a gente tem para tudo, dependendo, tem um ramo na medicina que a gente chama psiquiatria, que eles estudam isso e qual a droga vai dar, dependendo, ele caracterizou que aquela pessoa está num grau tanto de, por exemplo, está hipocôndrio, ou esquizofrênico, então ele está num grau grave, ou está sofrendo já síndrome de pânico, aí tem a droga específica para aquilo. Entendi. Então a gente usa isso. Eu uso isso. Eu dou para as pessoas. Agora eu quero te dizer o seguinte: como curar, consertar isso? Por que acontece isso? Eu vou te explicar, tentar explicar de uma forma simples. Porque no passado, antes de ser médico, eu aprendi porcas e parafusos. Eu fui engenheiro mecânico, aprendi tudo de motor e depois fui engenheiro de voo, fui piloto de avião, fui tudo. Sabia, eu falava com a máquina. E eu descobri, quando eu fui estudar medicina, que nós somos a máquina não de 15, 20 mil peças, como é o motor a reação ou o motor convencional. Nós temos 8,5 trilhões de peças. Muito complexa. Que elas todas se conectam. Tá tudo interligado. Né? Tudo interligado. Então, e elas têm energia. Elas precisam de energia. A energia, qual é a energia? É a energia que Deus nos deu. Sim. Deus, se a gente acredita que Deus fez o homem, Adão e Eva, ele teve o cuidado de fazer comida para os seus filhos. Sim. E ele ordenou as aves, disse, olha, vocês além do oxigênio, sem oxigênio nenhum, até os insetos morreriam, o planeta viraria uma bola de fogo, não existia vida. As árvores é que dão vida para a gente. Elas trabalham dia e noite, coitadinha, fazendo uma coisa essencial para a vida, o oxigênio. E tem algumas que Deus castigou elas. Eles vão ter que fazer comida para os meus filhos. E elas trabalham dia e noite, tirando tudo da terra, os açúcares, sais minerais, todos os componentes para fazer coisas maravilhosas. E não comem. Elas fazem para quem? Gratuitamente para a gente comer. Os filhos de Deus, em vez de comer lá o abacate, que é uma fruta perfeita, ou a manga, ou a maçã, ou o melão, ou o mamão, todas essas coisas que você não consegue, nenhuma tecnologia do mundo vai fazer uma coisa dessa. E aí a gente não come muitas vezes dessas coisas maravilhosas, que deveriam só comer isso. Só coisa de Deus. Eu costumo dizer mais, se você é uma cristã, acredita em Jesus Cristo. Eu quero te dizer o seguinte, se ele voltasse aqui, possivelmente ele ia ser um médico e talvez ele botasse uma tendinha para vender comida lá para os seus filhos. E você ia na tenda de Jesus Cristo para comprar comida, e o que é que ia ter lá? Só frutas e legumes, tudo que sai da terra. Qualquer empacotado, enlatado, refinado, bonito, e essas drogas, qualquer coisa, ele ia dizer, vai do outro lado, lá no mercado do diabo.
Porque aqui só tem coisa de Deus. Você está entendendo? Então, a gente come coisa do diabo todo dia, e aí amanhã está doente, vai na igreja, pede para Deus, ajuda. Deus nem te escuta. Porque, Gisele, você faz trabalho o dia inteiro para fazer um almoço, uma comida maravilhosa para mim. Me convida lá, o doutor Melo. Eu chego lá, Gisele, eu não gosto disso, eu não como isso, eu não como nada. E aí eu vou lá comer na esquina lá, o hambúrguer, a hamburguesa, as coisas todas industrializadas. Tu sabe o quê? Quando tu tiver um almoço desse, tu não vai. Não, eu não vou adiantar convidar o doutor Melo, que ele não come nada dessa comida. A comida dele é diferente. E o que, que a gente faz com Deus? Todo dia. A gente deixa de comer a comida que ele fez para gente e vai comer a comida do diabo. Então, esse é a origem de tudo. É aí que está o sofrimento, o Alzheimer, o câncer, tudo mais começa das curto-circuito em tudo, a depressão em tudo. Então, meu amor, eu estou dizendo, o primeiro passo, número 1 do Alzheimer, da coisa, é a depressão. E aí depois isso vai levando ao ponto que vai evoluindo, vai entrando em outros estados, começa a esquecer até chegar naquilo que as pessoas taxam de Alzheimer. O Alzheimer começou lá embaixo. É isso. Eu queria te ouvir mais. Então, em 98 foi a primeira crise que ela teve. Eu estava, na época, eu estava de greve, a faculdade estava de greve, eu acompanhei minha mãe. E a irmã dela sofria de esquizofrenia, irmã gêmea. Então, foi um sofrimento muito grande que eu vi de perto. Tanto que a irmã da minha mãe faleceu prematuramente, ela morreu em 2003, já fez 22 anos. Só que a minha mãe, o que está me surpreendendo, é que ela está aceitando esse novo estilo de vida com alimentação, mas os produtos naturais. Então, eu tenho o maior prazer de fazer para ela brócolis. É muito o que a nutricionista receitou, foi muito legumes verdes, né? Brócolis, vagem. Mas eu vou te dar para voz, que eu sou nutricionista, eu tenho um PhD em nutrição também. Eu estudei engenharia dos alimentos. Eu quero te dizer o seguinte, dentro da alimentação, eu proíbo para os meus pacientes comer tomate, couve e batata inglesa. Ah, é? Uau, por quê? Porque é veneno. O que tem na couve? Só veneno. Só, a não ser que você plantou, é orgânica. Eu tinha na minha casa. Agora, sim, tudo bem, aí pode comer. O que tem no tomate? É a maior fonte de todos os venenos terríveis, proibido no resto do mundo, está dentro dele aqui, para te matar. Eu tinha na minha casa tomate verde. Sim. Agora, a outra coisa, a batata inglesa é o tubérculo que mais acumula todos os venenos. Ah, entendi. Preparado. Eu dou mais batata doce para ela, que ela gosta. Batata doce pode, cará. Agora tem uma outra coisa. Tudo que você puder comer cru, jamais coma cozido, no máximo refogado. Porque você cozinhou, por exemplo, a batata, cozinhou a abobrinha, cozinhou, digamos, a cenoura, a beterraba, você anulou tudo. Bem, Gisele, eu penso que a tua história é um drama de muitos irmãos brasileiros do mundo inteiro. É um sofrimento. Mas eu gostaria de ouvir mais o teu sofrimento, o que você tem passado e como você vê tudo isso. O que acontece? Aquela mãe que está do meu lado não é a mãe que eu conheci. Então, eu procuro lembrar dos bons momentos que vivemos juntas. Um dia desses eu fiz um exercício que me ajudou bastante. Eu peguei meu álbum de 15 anos e mostrei para ela. E na sala da minha casa, eu tenho uma foto nossa, lá em Ouro Preto, que foi lá que eu escolhi os meus 15 anos. Eu fui para Ouro Preto, Mariana, Sabará, Codisburgo, onde eu conheci as grutas Maquiné, a terra do Guimarães Rosa, né? Então, assim, eu converso com a minha mãe sobre ela. Mãe, você é o quê? Qual é a sua profissão? Aí ela falou, foi demais. Professora de português e literatura. Você lembra de fulano? Você lembra de cicrano? Ela lembra. Assim, eu sou muito grata à família do pai de minha filha. Eu estou separada há quase 20 anos, mas eu encontrei ali uma amizade muito grande. E também a família da Maria, que trabalhou com a gente. Então, assim, daquela dor, eu procuro tirar um aprendizado e ressignificar a dor. Eu já tive depressão.
também. Eu já passei por isso. Hoje não. Hoje eu estou conseguindo tirar forças, porque a minha mãe precisa muito de mim. E graças a Deus eu tenho minha filha também me ajudando. E a minha filha é uma menina muito inteligente. Sabe o que a minha filha já faz? Já faz terapia, já tem psiquiatra, o meu também tem. Então a gente tem que aceitar que a gente precisa de ajuda. Porque não é simples. E do jeito que eu estou indo, eu estou me surpreendendo comigo mesma. Eu tenho certeza que eu não caio mais em depressão. Porque agora com a descoberta que eu tenho autismo, eu passei a me entender melhor, a me aceitar. Assim como eu estou entendendo o que está acontecendo com a minha mãe. Começou com a depressão, aquela euforia, ela não tem mais aquela euforia. E algo que acontecia muito lá na casa dela, ela era querer fugir. Ela nunca quis fugir da minha casa. Ela fica numa boa. Ela fica em paz. Ela voltou a dizer que me ama. Filha, ela me chama pelo apelido de infância. Ô Zelinha, ela lembrou do meu pai, que foi o primeiro namorado dela, que está falecido há 12 anos. Então, tudo é possível quando você passa a administrar algo fundamental. Você administrar suas próprias emoções. Você fazer uma gestão da emoção. Isso é algo que eu sou muito focada. Não me abater por qualquer coisa, porque eu sofro muita perseguição familiar há muito tempo. Hoje, eu não caio muito naquela armadilha de ficar me sentindo inferior, depressiva. Não, eu sei do meu valor. E para chegar a essa guarda compartilhada, eu tive que lutar e luto. É uma luta diária, porque o pessoal do outro lado não está comigo. Então eu conto com quem? Com a força do alto, para seguir em frente e aprendendo a enxergar em mim o meu potencial, o que eu estou fazendo. Levar minha mãe para ir no mercado é uma alegria. Ela vai pôr o carrinho junto comigo. A gente já fez uns passeios, ela tomando um açaizinho, ela ficou tão feliz. E então, isso aí é uma luta, mas a gente não pode perder em nenhum momento a esperança. Então, eu sei que daqui para frente é só degradação, mas procurar fazer o melhor. Então, é isso que eu estou fazendo, o meu melhor no dia a dia. Bem interessante a tua luta e a tua história. Agora, o T-drama, Gisele, eu penso que são milhões de pessoas que sofrem mais ou menos mesmo. Você tem uma história realmente de luta e tu sabe, é uma vencedora dentro desse quadro todo. Eu quero te dizer o seguinte, todos nós, de uma certa forma, um dia não vamos estar mais aqui. Essa é a reflexão maior. Talvez daqui a 50 ou 100 anos, ninguém nem sabe da gente mais. Nós estamos aqui, um piscar de olho. Sim, tudo passa muito rápido. Muito rápido. Então, a questão é a seguinte, na verdade, nós temos esse privilégio de estarmos aqui vivos. É o que sempre as pessoas perguntam para mim, doutor, como está a vida? Eu estou vivo. Então, é um motivo de felicidade. Okay. É o único que a gente tem de estar nessa forma de vida, nesse planeta, desfrutando de alguma forma, e temos que fazer a diferença. Eu sei que você está fazendo a diferença e está, como muita gente, está sofrendo isso. O Alzheimer, lamentavelmente, é uma doença que é quase, a gente podia dizer, como é uma epidemia, como é a depressão, como é todo. Tudo tem um processo, uma origem e como isso evolui. Como a gente pode amenizar isso? Sim. Eu quero dizer, como estudioso, como pesquisador, eu poderia dizer o seguinte, não existe propriamente um remédio perfeito para Alzheimer e tal, a droga e tu usar. A gente pode usar lá um magnésio, tem os 7 tipos de magnésio diferentes, tomar ou multivitamina, ou acrescentar mais a vitamina B, ou a B12, que geralmente as pessoas são deficientes. Reforça um pouco o teu sistema imunológico. O ideal é a gente tirar o erradicar livres. É tirar as drogas refinadas, tirar tudo aquilo que é bonito, que é gostoso, tentar tirar. Voltar-se mais aos alimentos naturais. Alcalinizar mais o corpo. À medida que a gente está alcalinizando, você equilibra. É como um carro, por exemplo.
Você tira o carro novinho, ele está todo ajustado, você entra num caminho buraquento e tal, e ele começa a dar problema na junta, no amortecedor, no pneu e tudo mais, mas está andando, estou todo tuchado e tal, e está indo. E aí, se você botar numa estrada perfeita, ele vai andar, mas ele está todo troncho, mas vai andar mais longo, e que a estrada melhorou. Nós temos que melhorar a nossa estrada. Sim. Nós estamos numa estrada, ou melhor, comendo muitas vezes venenos sem a gente saber, de forma inocente, porque a escola, as faculdades, nada ensina a gente. Se a gente estuda nutrição, a gente estuda a jogar calorias. A gente não quer saber o valor daquele alimento nutricional que ele tem. Ele está jogando com calorias. Então, para perder peso ou para ganhar peso. Não é bem assim. O ideal é a gente alcalinizar. O ideal é a gente conhecer a essência dessa coisa maravilhosa que é a comida que flui da terra, que é de Deus. Sim. Então, e a gente se harmonizar com ele, virar um passarinho, sair voando por aí. E ser feliz, o fato de estar vivo. Acabar, porque quando você equilibra tudo isso, aí acaba aquilo que é a depressão, acaba o cansaço, acaba... Sim, acaba o vazio, né? Vazio, tudo, e até o Alzheimer, entendeu? Então, que tudo são processos de evolução. Isso aí. Você, minha irmã, não está sendo diferente, como milhões de pessoas talvez sofram o que você está sofrendo. Gisele, parabéns, você é uma sobrevivente. Sim. E uma pessoa bastante esclarecida. Doutor Vieira, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber sobre a questão da genética. Afinal, como eu já disse aqui, eu tenho uma tia, parecida tia, uma gêmea da minha mãe, que sofria de esquizofrenia. E a minha mãe já tinha um diagnóstico de bipolaridade que descambou para o Alzheimer. Poderia me explicar melhor essa questão genética? Isso é uma coisa bem interessante, Gisele, porque eu antes, quando eu era um leigo na medicina, eu me baseei muito no meu filho, que é cientista dos neurônios, e ele falava uma coisa completamente que me assustava, que eu aprendi desde a escola, repetindo sempre, o problema hereditário, da genética e dessas coisas todas. Então, eu sempre acreditei nisso. E aí ele vem e me fala outra coisa, entendeu? E como? Ele disse, pai, não tem genética, não tem hereditário, nada. O problema são hábitos alimentares que passam de pai para filho. Toda a família repete os mesmos erros que estão fazendo. Se o teu carro é feito para consumir um combustível gasolina azul e tu põe uma gasolina amarela, qualquer coisa, ele vai funcionar. Mas aí ele só abastece naquele posto, tudo vai ter problema, mesmo que um carro está tendo, o outro vai ter na frente. Mas se ele sai e vai abastecer num outro carro e vai ter uma coisa, ele vai ter uma outra forma de ver as coisas. Então, é claro que a gente não vai anular a genética. Eu poderia te dizer o seguinte, vamos fazer um exemplo simples. Por exemplo, eu construí uma casa, grande casa, uma mansão, com, digamos, 20 departamentos, quartos, essas coisas todas. A casa é muito grande. E aí botei alarme de incêndio em toda a casa. Se tiver uma fumaçazinha, vai tocar o alarme de incêndio, eu vou saber, para mim não morrer surpreso, queimado, lá porque está queimando alguma coisa. E o alarme de incêndio tocou na casa. Aqui não está me incomodando o alarme alto, eu vou lá e desligo o alarme. Porque eu olho, não vejo fogo nenhum, fumaça nenhuma, eu digo, é alarme falso. Eu vou e desligo o alarme. Desliguei. Ou melhor, quando a gente tem uma dor qualquer problema, você vai tomar analgésico. Ou tem uma febre, toma um antitérmico. Aí passou aquilo. E você não pesquisou a origem. De repente, aquela fumacinha que está lá do outro lado, ela tocou o alarme em toda a casa. Eu fui, desliguei o alarme e a fumacinha continua lá e um dia vai queimar toda a casa. Então, o que acontece com a gente? A gente sempre está tapando o sol com a peneira. Quando a gente tem um probleminha, a gente vai no médico, toma uma droguinha, entendeu? E soluciona aquilo, paliativo. E aí tu leva, o teu sistema imunológico vai te levar mais à frente, mais à frente. Ou melhor, tu não conserta o pneu direito, dá uma coisinha ali e o carro vai andando. Mas vai chegar um ponto que vai quebrar. E aí a gente alega o seguinte, esse carro tem isso... ou tem isso, é porque é de fabricação, já tem tudo errado, é um problema genético.
Eu te digo o seguinte, se pegasse esse carro e fosse botar gasolina pura e botar numa estrada que só tem asfalto, ele ia andar muito longe e não ia ter nada desses problemas. Entendi. Ele é produto do meio, do combustível que ele está usando. Então, se ele já tem deficiência, por exemplo, ele é construído de uma forma de deficiência, com material de baixa qualidade, e a gente põe ele num terreno que aí ele quebra mais fácil, ele não resiste, entende? Então, nós, essa máquina humana formada por 8,5 trilhões de peças complexa que funcionam tudo interligado, de repente está faltando lá, mas ela está andando. E aí o que acontece? Ela não é tão resistente, ela fracassa porque ela foi mal construída, ela foi com material mal e tudo. Aí a gente diz, não é genética, só culpa a genética. Não, não culpa. A partir do momento, o carro foi colocado, se eu botar ele num lamaçal ou numa montanha, ele vai quebrar. Mas se eu botar ele no asfalto andando direto, ele vai andar longe, não vai ter problema nenhum, mesmo com material fraco. Agora, é aquela coisa, minha irmã, nós, desde que somos gerados no útero da mãe, já somos deficientes. E aí, aquela coisa, a gente vai alimentar esse organismo que já foi com material fraco, deficiente, com deficiência. Vai chegar um dia que a vaca vai para o brejo. Você vai repetir o mesmo problema que tua mãe teve, de depressão, disso, aquilo, outro. Vai repetir a mesma história, de Alzheimer, todas as coisas. Então, aí a gente diz, na medicina, é claro que a indústria, mas eu dizer, isso é genético. Câncer é genético. Mas e daí? Quando apareceu o primeiro câncer? Vocês sabem? Na China, por exemplo, até os anos 60 não tinha ninguém com câncer. Como é que é isso? Passou a humanidade toda, milhares de anos, e nunca de uma hora para outra aparece o câncer. No Brasil, a mesma coisa. Na colonização não tinha câncer. Diabético, não. Os índios lá, nenhum tinha câncer. Hoje está todo mundo com câncer. Eu estou indo para trabalhar lá na Cabeça do Cachorro, lá em São Gabriel da Cachoeira, possivelmente, com os índios primitivos. E lá uma pandemia de obesidade, de câncer, de diabetes, que não tem cura, que a medicina diz que não tem cura, é a maior mentira, que todos têm cura. Nenhum paciente meu diabético, em 6 meses ele vai se curar, porque se ele não se curar, só se ele não seguir o que eu recomendo. E assim a hipertensão, tudo tem cura. Poxa, muito bom ouvir isso. E também um conceito que eu queria que o senhor falasse, que eu aprendi recentemente sobre genética, que é epigenética, sobre e-mail, né? Porque, pelo que eu entendi, o senhor falou da epigenética aí, que é a influência no meu. O senhor poderia falar sobre isso? Essa coisa do meio é o seguinte, você vive, por exemplo, você é levado para uma cidade onde todo mundo tem um comportamento e você termina repetindo aquilo que os outros, todo mundo faz. Aquele padrão, né? É padrão. Então você se adapta ao padrão. Nós somos seres humanos capazes, inteligentes e tudo, que nos adaptamos até às perversidades, às maldades. Você pega uma pessoa, é um bebezinho que ele nasce um anjinho e ele pode ser transformado num diabinho. Ele pode ter se transformado num monstro. Ele não nasceu assim. Ele aprendeu a falar português porque ele não foi criado lá na China, na Índia ou no Japão. Senão ele só falava aquele idioma. Ele é produto do meio. Entendi. A epigenética é mais ou menos isso. Se você põe uma plantinha no meio de coisa, ele vai se imitar mais ou menos todas as outras plantas. Entendi. Considerações finais agora, tá? Léo, levando considerações finais. Ela pode começar a consideração final e eu termino no... Como é que é? Você que chefe. Não, acho que o senhor tem que pedir para ela fazer as considerações finais dela. Esse papo foi muito esclarecedor. Eu espero ter contribuído, Gisele, em amenizando com a tua sofrimento. Assim, uma honra você para suas considerações finais. Depois o senhor volta e encerra, tá bom? Então. Gisele, eu acho que o assunto foi bem interessante. Eu falei até demais um pouco, mas o teu testemunho realmente é fantástico, porque você, Gisele, representa toda multidões de pessoas, essa gente, que tem o mesmo drama. Você tem um drama, é uma sobrevivente, é uma pessoa que tem uma experiência. Então, eu te pediria
agora nesse momento, para você, as tuas palavras finais. O que você poderia nos mandar de mensagem? Bom, foi um grande aprendizado estar aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar nesse podcast e faço um apelo aos nossos ouvintes, espectadores. Quando você estiver com uma pessoa numa situação delicada assim, perdoe, se dedique e pratique o amor incondicional sem limites, para poder suportar e principalmente também resiliência, paciência, porque é isso que me dá forças. Não foi fácil, não é fácil, mas esse desafio está sendo válido, porque eu estou tendo um cuidado com a minha mãe como se eu cuidasse de uma criança. Você está lidando com uma pessoa que perdeu a noção, é uma criança. Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 21 anos, e a minha filha de 21 anos tem me auxiliado. Então, assim, foi ótimo participar, aprendi bastante, porque a gente tem que estar aberto ao conhecimento. A gestão do conhecimento é algo que eu sou muito ligado, eu tive um chefe incrível, o Luiz, eu até dou um salve para ele aqui, lá da Prefeitura do Rio. Então, assim, é fundamental a gente se informar, porque a gente vive um momento histórico da comunicação impressionante, sem precedentes, onde você tem acesso, antigamente a gente tinha biblioteca atrás de baça. Então, o Alzheimer, eu creio que um dia vai ter um comunicado científico assim, foi feita a cura do Alzheimer, definitiva, a cura da diabetes, da hipertensão. Então, fundamental é estarmos num propósito para melhorar o mundo. É isso que eu penso. Bonita, duas palavras, Gisele. E o que tu fala, tu representa realmente toda a essência da maioria das pessoas que sofrem com isso. Você tenta explicar essa coisa e fazer um final dizendo dessa coisa importante, o amor, a empatia, a compreensão e a aceitação e a resiliência, entende? Isso é uma coisa que tem que estar em todos nós. E principalmente a gente que trabalha com saúde e consciência, a gente entender todos esses mecanismos, como levar a mensagem, como fazer, é uma missão. Eu costumo dizer, meus irmãos, ser médico é ser um missionário. Nós não podemos ganhar nem um tostão pela medicina. Nós ganhamos em outro lugar, vamos trabalhar em outra, mas ser médico, porque imagina, se Jesus Cristo estivesse aqui, eu garanto, todos os vezes, ele ia ser médico. Ele ia trabalhar 24 horas por dia, talvez, ou mais, no mínimo 7 dias por semana, como eu trabalho, ele não ia ganhar nem um tostão. Ele ia estar fazendo, pregando a empatia, o amor e ajudando a todos nós, é isso. Então, eu gostaria só de dizer, meus irmãos, obrigado e continue conosco, nos sigam, dê um likezinho e nos ajudem, porque nós vamos continuar levando essa mensagem, a luz na escuridão e clareando a nossa mente de todos nós. É isso. Obrigado.